Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, um podcast revelador sobre a vida dos 60 mais e da sociedade que os cerca, gravado diretamente dos estúdios do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral, anfitriã e criadora do 60 Pode Mais, sou arquiteta de formação, atriz, palestrante, produtora de conteúdo nas redes sociais e uma mulher 60 mais. Bom, nas redes sociais, principalmente no meu Instagram, o @acarlacabral, eu abordo essa fase da vida e inspiro mulheres 60 mais para se reinventarem, viverem novas experiências e terem atitudes protagonistas. Bom, e aí eu convido vocês a seguirem o meu perfil, o @acarlacabral. Bom, nesse processo, né, eu estou aqui falando sobre isso, porque eu vivi esse processo, né? Eu sou essa persona transformada que eu abordo. E pensando como eu poderia contribuir mais, eu resolvi criar esse podcast e aqui eu busco ampliar conteúdos. E o tema de hoje, que é o tema desta temporada, são novos começos, a vida empreendedora dos 60 mais. 60 mais é um marco, né? 60 anos, né? Afinal, nós nos tornamos idosos e idosas pela lei. Entretanto, a proximidade dessa data já faz a gente repensar a vida, né? E é o caso aqui das minhas convidadas de hoje, que ainda não chegaram aos 60, mas estão já nesse processo e reinventando a si próprias e buscando novas vivências. São as amigas e sócias Flávia Mendes e Andréia Domingues, que vão falar dos seus projetos, inclusive um que eu acho muito interessante, que se chama No Rolê Antes que mostram que a vida depois dos 50 pode ser assim tão mais ativa e divertida do que quando se é jovem. Olha que interessante esse projeto, hein? E eu adoro esse nome, né? No Rolê Antes faz pensar assim, antes que. Bom, a Flávia Mendes, ela se define como uma pessoa com multipotencialidades. Isso é ótimo. Atua na área contábil financeira, faz fotografia e dá aula de dança, não é isso? Para fins terapêuticos. Ela vai contar essas coisas aqui para gente. E Andréia Domingues é formada em administração, com extensão em análise de sistemas, mas não trabalha mais com TI. Hoje ela tem um emprego formal na área jurídica. Flávia, Andréia, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. É um prazer. Ai, que ótimo. Muito obrigada. Gente, olha, se vocês ainda não seguem esse canal, se inscrevam, tá? Tem um botão aí para se inscrever, tá? E também curtam esse episódio, porque quanto mais curtidas ele tem, o YouTube mostra esse trabalho, o Spotify também, para outras pessoas. E isso é muito importante, que esse movimento seja ouvido, né? E, no final, se você conhece alguém que precisa ser impactado por esse conteúdo ou que queira aproveitar aqui as ideias delas, que vocês vão entender depois por quê, fazer parte aí das aventuras, mande, então, compartilhe esse episódio. Bom, vou começar aqui perguntando para a Flávia, tá? Flávia, quando a gente conversou antes, você me disse que sempre abraçou mudanças. Isso é uma declaração bem corajosa, porque tem uma pesquisa recente que concluiu que 78% da população mundial tem medo das mudanças, né? Preferem aquela vida mais segura, que elas já conseguem prever o que vai acontecer, apesar da gente não prever, né? Mas a gente acha que sim, que controla, né? E eu queria saber o que esse movimento de mudança te levou a mudar, né, na sua vida, próximo dessa faixa etária aí dos 50, que dizem que a gente tem a crise da meia-idade com 50, né, porque a gente vai viver 100. O que te levou a mudar nessa fase? O que você criou? Minhas mudanças começaram antes dos 30, em Olha. termos de carreira. Eu era do mundo corporativo, mercado financeiro, não queria mais aquilo. E aí eu fui estudando outras coisas, aí fui para a área da fotografia, fotojornalismo.
Aí passei e perto dos 50 eu criei o Mulheres Sábias, porque eu queria ajudar as mulheres para um mundo melhor, assim, se desenvolverem para um mundo melhor. Porque a gente mudando a gente mesmo, a gente consegue impactar o entorno. E nos 50, 50 e pouquinho é que veio o rolê por conta da Andréia. E o que é o Mulheres Sábias? Mulheres Sábias, eu tenho um grupo no Instagram, eu dou aula particular com fins terapêuticos. E a ideia é criar tipo retiros ou workshops em grupo. Por que com fins terapêuticos? Porque eu uso os movimentos da dança do ventre. A minha especialidade é a dança do ventre. E há pesquisas, inclusive bem acadêmicas, que falam do resultado no feminino pelos movimentos da dança do ventre. E é muito interessante. E suas alunas têm essa faixa etária, 50, 60, ou todas as idades? Tem, em todas as idades. Mas eu sinto que há uma procura, acho que por conta da menopausa, próxima a essa idade. Porque mexe muito com a região pélvica, a região abdominal. E a gente entra em umas crises, né, assim, na menopausa. Exatamente. Né? E trabalhar a dança do ventre, eu nunca fiz dança do ventre, mas eu já li muito sobre isso, né? Tem muita coisa assim, de você trabalhar o quadril, tem a ver também com sexualidade, e essa fase da menopausa a gente vai, né, mudando, às vezes perdendo o interesse, vai, né? Tem tudo isso que é hormonal, né? Hormonal. A gente sabe disso. E vai até não se vendo mais como um ser sexual, né? E, de repente, por meio da dança, a gente pode desenvolver isso. Exatamente. Mexe muito com a libido, tem a energia dos chakras também, porque eu gosto da parte holística, e tem um impacto também no psicológico, por consequência. Eu já tive uma aluna com problemas de depressão séria, depressão suicida, e os médicos não acreditaram nos resultados. Ai, que maravilha. É muito bom. E se exercitar também, né? Mexer o corpo também traz uma outra energia, né? E acho que essa região mais ainda. Bem interessante o trabalho. Bom, Andréia, e agora vamos falar sobre uma outra coisa, que é o No Rolê Antes Que, né? Me conta aí como é que você teve essa ideia, como é que você embarcou nessa viagem e explica o que é o No Rolê, né? No Rolê Antes Que é um perfil que a gente criou no Instagram, onde a gente posta as nossos rolês, nossos eventos que a gente vai. A gente sempre gostou muito de sair, né? Mas aí teve pandemia. Quando a gente saiu da pandemia, né, a gente passou um tempão sem se divertir, sem sair, nem nada. Aí, quando a gente voltou da pandemia, começaram guerras. Aí começaram crise climática, né? E a gente ficava assim, acho que o mundo daqui a pouquinho o mundo vai, né? Então vamos aproveitar. Aí ela fez 50 anos. Eu já tinha feito alguns anos atrás. Ela fez 50 anos e a gente meio que se reaproximou nessa parte da diversão, né? Aí também teve uma coisa que eu acho que mexeu com a gente, que foi a gente perder uma amiga, pouca coisa mais velha que a gente perdeu uma amiga, assim, de repente, com uma doença grave, em poucos meses ela faleceu. Então, acho que meio que juntou isso tudo e me deu, assim, uma acordada, tipo assim... Uma sede de viver. Eu falo assim, eu gosto muito de sair, né? Então, eu falei assim, bom, acho que a hora é essa, a gente precisa... E aí, a gente começava, evento tal, via um evento, vamos. Quando a gente viu, a gente estava com uma agenda para 6 meses, né? De eventos, assim, já ingressos comprados, tudo para frente, né? Aí a gente começou a agenda do fim do mundo, né? Porque, tipo, vamos fazer tudo que a gente quer fazer antes que. Mas nessa hora ainda não tinha surgido o nome. Quando chegou para o meio de 2024... a gente resolveu, vamos criar um perfil, vamos começar a postar, porque os amigos, né, as pessoas que a gente conhecia, viam a gente nos rolês, e aí, vocês estão que estão, hein? Vocês não param, hein? Vocês vão pra onde agora? Esse final de semana vocês vão fazer o quê? Aí a gente vai, vamos postar, né? Vamos criar um perfil pra gente postar essas coisas aí. Aí nos empolgamos, e contratamos uma designer para fazer uma identidade visual pra gente ficar tudo arrumadinho, bonitinho. E dali a gente começou a já filmar, né, todo evento que a gente ia, a gente já filmava, já pensando em fazer o videozinho.
Só que a gente tinha um problema. Eu não sabia editar vídeo, nunca tinha editado vídeo. Aí eu pensei em contratar uma pessoa, né? Falei, a gente vai precisar contratar alguém para editar. Mas chegou numa hora que eu falei assim, não, eu vou tentar fazer. E desde o primeiro eu já tentei. Aí pronto, eu já comecei a editar os vídeos, né? Bem ruinzinho. Mas se você comparar o primeiro com o de agora... Mas é aquela história. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Exatamente. Aí já melhorou muito. E assim, tô aprendendo ainda. Eu não assisti tutorial, não vi nada. Eu fui na cara e a coragem. E o primeiro que eu editei, eu já postei, que foi em agosto, né, de 2024. E aí a gente fez uma temporada até dezembro. Foram 25 vídeos, né, 25 rolês que a gente fez até dezembro. Quando chegou agora em março, a gente abriu uma nova temporada. Estamos em plena segunda temporada dos rolês. E me diz uma coisa, e vocês, então, com isso, vocês passaram a organizar grupos para sair também? Não. Acontece de ter gente que pergunta se a gente vai, se você for, me avisa que a gente quer ir. Quer ir junto. Mas isso é um projeto que eu tenho para depois, entendeu? Para quando a gente já tiver... Eu tenho interesse em fazer cursos de guia de turismo, para, de repente, enveredar por esse lado. Mas, por enquanto, a gente vai com amigas, às vezes, vão outras amigas juntas. Entendeu? Mas vocês, na verdade, vocês são motivadoras, né? Inspiradoras. Ou pretensas inspiradoras. Não, mas não deixa de ser. Sim, são inspiradoras para que pessoas nessa faixa etária aproveitem os rolês, né? Isso, assim, grisalhas, a gente já é minoria, né? A gente é vegana. A gente é grisalha, 50 a mais, e a gente vai para os lugares. A gente, por exemplo, a gente foi para o Rock in Rio, a gente foi 4 dias para o Rock in Rio esse ano. 2 dias seguidos no final de semana, 2 dias seguidos no outro. Então, assim... Corajosas. Porque eu posso ir naquele ônibus primeira classe. A gente vai. Porque a volta não dá. A volta tem que dormir no ônibus. Mas foi a primeira vez que a gente foi mais de um dia, entendeu? Então foi assim... um desafio, é ficar 8 horas lá e voltar. E no dia seguinte. Então, assim, a gente quer... Nesse ponto, a gente quer sim. A gente quer mostrar que é possível. Claro, não é possível. Com mais de 50, né? Tem gente que fala... Mas eu tenho pessoas que eu conheço da minha idade que falam... O show é em pé? Show em pé? Não vai no show em pé. A gente fica 8 horas lá, entendeu? Então, assim... mas também não é tão ruim assim. Você, lá, pelo menos, você anda. Você tem leva uma canga. Tem lugar para sentar, mas você leva uma Sim, canga, senta na grama. Tem lugar para comer, tudo. Né? Tem tudo, não é assim, né? Você senta lá, tem a sua poltrona, e você fica o tempo inteiro, não é isso. Mas, sim, para quem está disposto, tem como descansar num momento ou outro lá. Né? Então, você tem essa sua agenda de eventos, vocês duas, né? Mas vocês também trabalham. Sim. Né? E como é que vocês organizam o dia de vocês, assim? Porque se vocês têm uma agenda de 6 meses, vocês ficam olhando ali. Vai ter aquilo. Incessantemente. Trabalham, não sei. Como é que é essa vida aí de vocês? O que acontece, assim, chega muito evento pra gente, porque a partir do momento que você começa a comprar ingressos, né, o algoritmo só te mostra shows e teatros e tudo, né? Então, chega para você, aí você mostra para ela, interessa. Então, a gente compra o ingresso e tá lá, faz a nossa agenda, inclui na agenda. Mas isso, obviamente, a gente, mais ou menos, né, normalmente é de sexta e sábado que a gente sai, entendeu? E é um investimento também. É um investimento. Mas aí que tá, né, é um investimento para minha saúde mental, porque isso não deixa de ser uma válvula de escape para mim, entendeu? É um tipo de trabalho maravilhoso. Então, para mim, vale o investimento. E você, Flávia? Então, agora tá mais cômico, porque eu me mudei para Serra, em janeiro. Então, hoje eu já vim de Petrópolis para cá. Então, tá cômico, tá engraçado. Porque eu venho da Serra, vejo, mas eu ainda chego antes que ela. Às vezes ela chega antes do rolê. Porque quem precisa enfrentar um caminho mais longo, às vezes chega mais cedo mesmo, né? Porque sai mais cedo. Mas é muito prazeroso, de qualquer forma. A gente se diverte muito, né? Antigamente, alguns shows, a gente só tá vendo agora bandas que estão fazendo 40 anos de aniversário.
Da nossa geração. As bandas começaram a voltar para fazer shows de aniversário. Sábado a gente assistiu uma que era 45 anos de aniversário. 14 bis. 14 o 14 bis. bis. Então Nossa, tem isso. E aí, nesses shows, a gente também encontra o público mais na nossa faixa etária. porque então, e o que vocês escutam dessas pessoas 50 a mais que participam dos eventos? Assim, também são como vocês, aproveitam? Não, assim, eu posso falar das nossas amigas, assim. A gente tem amigas animadas, mas também tem muita gente que já não toparia ir para uma coisa assim. Sei lá, não tá sentado, não tem comida, não tem conforto, não vai. Ou sai um dia só, não sai todos os dias. Tipo, sair na sexta já cansei. Não tem ânimo de novo. Ou e não tem horário também. E a gente emenda eventos tarde. também. A gente às vezes faz 2, 4 3 eventos no mesmo dia. Sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro. Entendeu? Então, assim, eu acho assim, eu vejo pouco na nossa idade, pelo menos as pessoas que nos cercam, eu vejo poucas pessoas com essa disposição. Modéstia à parte. É verdade. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas esse horário eu já tô dormindo. Tipo, mas o show vai começar. Gente. Mas o que você acha que seria o principal desafio para incentivar essa nossa geração para sair mais à noite? Talvez lugares com conforto. Porque tem muitos lugares com conforto, mas se fossem todos lugares com conforto, e talvez horário mais cedo também. Hoje em Muita dia, gente reclama dos horários. Hoje em dia estão surgindo as festas 50 a mais. Ano passado começaram a surgir festas Sim, 50 a mais. flashback, 50 a mais. A Good Night e a Kikando, da Kika Gama Lobo, e a Good Night da Patrícia Parenza. A gente já foi nessa Good Night. Sim. E a proposta é essa. Tem lugar para sentar, começa mais cedo, termina cedo. Entendeu? Então, assim, isso também incentiva. Mas, assim, eu acho também que a gente tem nós duas temos uma posição privilegiada por a gente não ter filho, não ter muita coisa assim. Demanda familiar, né? Exatamente. A gente mora sozinha, a gente é mais independente. Eu acho que isso ajuda, né? Porque às vezes a pessoa assim, eu não posso porque eu tenho um problema com meu filho, eu tenho um problema com alguma coisa. Então eu acho que isso acaba... E às vezes a mulher pode ser animada, o marido não, e vice-versa. A gente também não tem marido, também entendeu? Então isso também ajuda muito. Tá em falta. Oi, estamos disponíveis. Não. Meu Deus. Mas assim, Mas e o mercado, então? E você acha que ele não se prepara para os shows, né? Para esses lugares com conforto, horário, porque não enxergam esse público 50 a mais? Não, tem lugares, eu acho que tem, né? Tem muitas casas de show que a pessoa vai assistir sentada e tudo, teatro. Entendeu? Eu acho que não, o que tem teatro, Não, mas, por exemplo, tem uma casa noturna, isso. Uma ou outra casa noturna no Rio de Janeiro que você senta, né? Pra Numa assistir, mesa para assistir teatro, um show. essas coisas. Mas, por assim. exemplo, 45 anos do 14 bis, né? Uhum. Uma banda, né, da nossa geração que vocês encontraram muita gente da mesma idade. Era um lugar confortável ou era em o pé? Circo Voador, né? O Circo Voador tem as algo, duas. Teve algo interessante que prova isso. Foi o primeiro show no circo, porque a gente senta em cima, na bancadinha, os pezinhos pendurados, mas na hora do show a gente sempre levanta. Foi o primeiro show que, quando ela levantou, quem estava atrás reclamou. Ninguém queria, todo mundo queria ficar sentado. E eu queria ficar em pé. Porque pra mim, assistir show sentado, só se eu for pra um teatro, alguma coisa assim. Uma olhou pra outra, é o primeiro show aqui que ninguém quer ficar em pé. Porque no circo todo mundo levanta na hora do show. A gente foi a vários, né? Esse, ninguém queria ficar em pé. Só quem tava lá embaixo mesmo, que já é um local de pista. Mas quem tava em cima, no puleirinho lá sentado, todo mundo reclamou que a gente ficou em pé. Então a gente teve que ficar sentado. Engraçado, eu fui numa festa... Foi cômico. Você falou isso, eu me lembrei. Eu fui numa festa sábado, que a festa estava programada para acabar às 3 da manhã. E o público realmente era um público mais velho. E eu adoro dançar. Eu também. E casal amigo nosso que foi também adora dançar. E quando deu, assim, 2 e pouco da manhã, só nós na pista. Eu fui lá e pedi pro DJ, eu falei, olha, desculpa, eu sei que você tem a sua programação,
mas só tá a gente na pista. Toca. Aí comecei a pedir umas músicas lá para ele falou, tá, pode deixar, eu troco. Aí a gente ficou dançando e a gente começou a ver assim as pessoas indo embora e a gente dançando, indo embora. Quando deu umas 2h20, aí meu marido falou assim, olha, só tá a gente, o pessoal que tá varrendo. Eu falei, mas a festa acaba às 3h. Mas já foram embora. Acho melhor a gente ir, que daqui a pouco vão dar vassoura pra gente. Aí eu olhei realmente, lá do fundo, assim, na direção da pista, já tava o pessoal limpando, porque foi todo mundo embora. Ai, gente, que desanimação. Exatamente. Teve um show e depois ia ter dança. E depois do show as pessoas começaram, realmente esvaziou bastante. E as pessoas foram embora. E a programação era até 3h da manhã. Tinha comida, ainda tinha bebida, tinha os bares funcionando. Quer dizer, tinha muito agito. A gente falou, pô, na hora da gente dançar... Desperdício. Né? Que é a melhor parte de dançar. Eu adoro desperdício e as pessoas foram embora. Eu falei, acho que tinha um público aqui mais velho, né? Mas é isso. Eu não sei o que é, não sei se é geracional, mas as pessoas realmente começam a não enfrentar certas coisas. Porque eu acho que, assim, eu já fui a muito show, né? Na minha juventude, já fui para muitos lugares, já... Não posso contar que eu já pulei muro, mas isso deixa para lá. Mas já, entendeu? Entendeu? A gente já fez muita coisa para assistir show. Aí, de repente, a gente chega numa idade que a gente não quer mais isso. Tem certas coisas que a gente não faz mais, né? A gente sabe, né? Que não faz mais. Até porque... Esse negócio é muito adolescente, de, sei lá, de invadir, de pular muro, essas coisas, essas bobagens. Mas é muito adolescente. Mas de você... não sei se a pessoa vai ficando mais seletivo, talvez, né? Acho que a gente, numa certa idade, vai ficando mais seletivo. Sim. Aí também, com a pandemia, a gente ficou muito... em casa, então se acostumou muito a fazer coisas em casa, né? Assistir um filme em casa, assistir uma coisa em casa. Isso também mudou muito as pessoas, né? As pessoas foram mudando de jeito. Porque a gente saía muito, de repente sai menos. Não, hoje eu não quero, hoje eu vou ficar em casa vendo um filminho, não sei o que. Não sei se é isso. Não sei se foi insegurança também. E a insegurança, exatamente. Não, mas tem muita gente insegurança. Né? Mas a gente reparou também, quando essa nova fase da gente saindo, as coisas estão acabando mais cedo, né? Lugares que a gente frequentava que iam até 2h, hoje em dia acabam meia-noite. O próprio Circo Voador, né? Que o show começava 1h, hoje em dia ele começa às 10h30, meia-noite já está tudo acabado. Então, assim, isso parece que foi depois da pandemia, não posso afirmar com certeza, mas eu tenho essa impressão que depois da pandemia aconteceu esse movimento na noite em geral, entendeu? Tá tudo terminando mais cedo, entendeu? Eu não sei o que causou nisso. Ou se foi isso ou se é insegurança mesmo. Não, mas eu acho que a insegurança já era, né? Eu acho que não mudou tanto assim a parte de segurança É porque a gente escuta muito, né? A gente escuta muito, e tem o psicológico, existe essa... E acontece muita coisa, a gente sabe. Acontece, mas acho que antes da pandemia já acontecia, né? Eu acho que já tinha esse problema de segurança antes, mas eu acho que aconteceu alguma coisa. Os bares, as coisas, tudo hoje em dia fecha mais cedo. Pelo menos aqui no Rio, né? Pelo menos é a minha percepção. E por que você resolveu postar no Instagram? O que te levou a postar no Instagram? Olha só, sempre fui super tímida. Minha conta no Instagram é fechada e tudo. Mas é aquilo, eu acho que é uma virada de chave dos 50. Eu acho que eu sempre tive essa vontade de ser mais solta, mais extrovertida. Eu nunca consegui, entendeu? E eu acho que agora, com a idade, a gente dá uma virada na chave e fala assim, por quê? O medo do julgamento já não faz, né? Já não é, você já não tem tanto medo de julgamento como você tinha antes. É verdade. A gente já se sente mais segura... Porque você já passou por muita coisa, entendeu? Então eu falei, e viu que superou, legal. Né? Passou por muita coisa, viu que superou. Não mudou nada, né? Não fez diferença nenhuma na sua vida. Várias coisas que você passou, que você achou que ia fazer diferença, não fez. Você tá ali viva, né? Então aí eu achei interessante a gente fazer justamente por isso, para a gente ser diferente. E tem aquela questão que a Flávia fala também, de acharem que vegano é aquela pessoa zen, só zen, namastê, dorme às 6. Assexuada, toma chá, medita às 6 horas e vai pra dormir, cama. Entendeu? E não, tem uma ideia assim.
Tem de bem tudo. Tem esse atuante. vegano mais light, né? Existe. Mais zen. E tem o vegano que gosta de ir pra night também, né? Pra usar um termo bem... nada impede que a gente medite, que a gente Também. faça Sim. yoga, que vai pra Também. lá. Mas cria um Também. estereótipo assim de como se a gente só fosse ouvir mantra. Esses estereótipos da sociedade, Isso. né? Que existem Sim. vários, inclusive em relação a Muitos. nós, Isso. 60 a mais ou 50 O cabelo a mais. grisalho Né? é um. Exatamente. No meu aniversário de 51, eu tava com meu sobrinho. A minha mãe, do meu lado, minha mãe pinta os cabelos. E minha mãe também não faz, é como eu, não faz nenhum procedimento estético, preenchimento, nada. Aí a funcionária perguntou pra mim se eu era avó do meu sobrinho. E não a minha mãe que estava do meu lado. Que vai fazer 80 anos. Ela achou que a sua mãe era quem? Ah, é seu neto? Eu falei, não tive nem filhos. Mas nem que... Não é que Mas isso seja tem ofensivo, muito, mas não é é que seja Por causa do estereótipo. cabelo Por causa do branco. cabelo Por causa do branco. cabelo. Por que não perguntou pra minha mãe? Porque ela tem cabelo pintado. Então, tem vários estereótipos que a gente enfrenta, que é um do veganismo, ou da idade que não sai mais, que a gente deveria estar fazendo tricô, ou é do cabelo que não pinta. Tem vários quadradinhos que a gente é encaixada o tempo inteiro. Mas o bom do 50, pelo menos pra mim, é que o nosso botão do F, ele aumenta. Ah, Não é o F do Flávia, não. É o F da se dane o mundo. o que você acha. Exatamente. Ninguém porque- paga as minhas contas, quem paga a minha Sim. conta sou eu, se eu quero estar no Instagram. Porque, por exemplo, quando eu fiz minhas mudanças de vida, não é que eu podia, era bancada, não. Tinha as questões financeiras para administrar. Mas eu tinha medo de chegar lá perto dos 60, 70 e falar assim, caramba, eu não fiz isso, será que teria dado certo? Agora eu não posso voltar atrás, a vida a gente não dá, a gente não rebobina o filme. Poxa, eu queria fotografar os documentários. Poxa, eu não fiz. Será que teria dado certo? Eu queria viver da minha dança, que eu danço desde pequenininha. Poxa, não tentei. Aí fica o castelo construído, né? Porque no mundo corporativo, a gente constrói, consegue. Mas chega lá na hora do vamos ver, das realizações, o castelo construído a gente não pode levar junto no velório. Isso é verdade. Não existe o caminhãozinho de mudança para o velório. É a gente com que a gente se tornou, melhorou, ajudou, deu de exemplo e os rolês que a gente curtiu. Isso é verdade. É disso que a gente leva da vida, É né? isso, acho É o que a gente viveu, é o que a gente leva para a vida. Mas, assim, realmente, você teve uma atitude bem corajosa, porque é difícil, aos 30 e poucos anos, pensar sobre isso. Sim. Né? No episódio anterior, eu trouxe um homem que também, nessa idade, a partir de uma pergunta da mãe, e agora, ele repensou a vida e mudou. Mas, em geral, a gente é formada para... a nossa geração, principalmente, A nossa, né? sim. É aquela coisa, você se formar na faculdade, você entrar para o emprego formal, seguro, você trabalhar a vida toda, se Sim. aposentar bem, da melhor maneira possível, né? E seguir essa vidinha. Aí vem casar, vem outras coisas, mas em termos profissionais é isso, né? E eu acabei fazendo essa trajetória Sim. também. E você falou que a gente não pode voltar atrás na vida, né? Mas eu posso dizer até, não estou dizendo que eu voltei atrás, Sim. porque atrás a gente não volta mesmo. É. O tempo é isso, passa, acabou. Mas não acabou. A gente Sim. pode fazer agora, mesmo que faça de uma maneira diferente do que fazia antes. Então, por exemplo, o que eu digo? Né? Quando eu pensei numa profissão, eu fiquei na dúvida em 2 profissões. Isso foi uma dúvida muito forte no meu 3º ano. A gente é muito nova quando escolhe uma profissão, né? Arquitetura e jornalismo. Não sei porquê, eu tinha uma coisa com arquitetura, eu queria fazer arquitetura, mas as pessoas me elogiavam muito pelos meus textos, pela forma como eu me comunicava, e eu achei que eu tinha que fazer jornalismo também, que seria bom para mim, mas eu fiquei na dúvida, escolhi arquitetura. Aí eu costumo dizer que eu escolhi arquitetura porque eu tinha que conhecer meu marido na arquitetura.
Mas eu fiz 40 anos de formada, fui super feliz na arquitetura. Não me arrependo de ter feito arquitetura. Acho que eu fiz uma trajetória bem interessante. Acabei sendo servidora pública, cumpri todo esse ritual aí, um emprego seguro, uma aposentadoria certa, fiz tudo direitinho. Tudo que disseram que era para fazer. Só que aí eu parei para pensar, poxa, mas eu não fui, não jornalista, né? Mas eu não segui nessa área de comunicação. Né? Eu não fiz isso. O que será que eu posso fazer agora? Será que dá para voltar atrás? Sim. Dá para voltar lá naquele ponto de decisão? Lá atrás não dá, porque a gente já viveu tudo isso, eu já sou uma outra pessoa. Mas dá para experimentar? Começar agora. Sim. Dá para começar agora e viver uma outra vida, né? Que eu chamo de a outra metade da vida, de uma maneira diferente. Isso aí. Né? Então, eu estou aqui, eu fui para a área de comunicação. E hoje em dia, a gente tem essa facilidade do Instagram, não é? E eu comecei no Instagram, que eu falei aqui no @CarlaCabral, falando, e acabei falando sobre esse meu movimento. Acabei sentindo necessidade de falar sobre isso. Falei sobre outras coisas. Falei sobre arquitetura, falei sobre liderança, gerenciamento. Foram momentos, foi busca. E eu acabei descobrindo que era isso que eu queria falar mesmo. Sobre essa possibilidade das pessoas de se reinventarem e de fazerem outra coisa que elas tiveram vontade e que não puderam fazer. Porque agora é agora. Sim. Né? O momento é agora. Pronto, a gente tem que fazer. E isso que vocês buscam também, essa da diversão, de sair, etc. e tal, eu acho que é meio isso, né? É antes que, né? Antes que qualquer pontinhos. coisa, né? Principal, monte pode morrer, pode ter uma doença que incapacite, né? E pode ser o fim do mundo mesmo, ou pode ser, né, qualquer coisa. Então, antes que é justamente a incerteza da vida, que a gente, não sabe. O dia de amanhã. Quando vai acontecer. A gente já tem uma certeza que ninguém vai ficar aqui para sempre. A gente é impermanente. Esse final do impermanente vai ser quando? 50, 60. Hoje em dia as pessoas chegam a 100. Mas nossa amiga, por exemplo, foi com 60. E aí, esse ponto do último dia, por exemplo, quem adoece, aí é que é a parte que eu falo, agora não adianta eu me arrepender do que eu não fiz. Por exemplo, meu sonho é fazer um mochilão, ainda não fiz, pelo mundo. Aí, cada ano que passa, eu falo, caramba, eu não vou aguentar, talvez, uma viagem. Mochila. A mochila. A mochila vai ter que ter rodinha. Exatamente, entendeu? Mas dá pra fazer. Eu vou fazer com meus 60. Minha mochila vai ter que ser uma mochila mais, né? Porque a gente tem o corpo, é uma máquina, né? A gente faz uma boa manutenção, igual o carro. Tem que fazer uma boa manutenção. Mas tem a depreciação normal. Então, é esse o ponto, eu acho. E quais são os próximos passos no rolê antes que? Algum plano especial para o futuro aí, para o que vocês querem fazer? A gente pensa em depois poder levar pessoas para o rolê, né? Mas isso não é para agora, seria para um futuro mesmo. Organizar pessoas, saídas. Pessoas que tenham, que queiram mais, porque a gente vê muito grupo assim, mais para teatro e tudo, mas a gente vai para show, para ficar em pé, vai para Rock in Rio, vai para coisas que são fora do padrão. Não convencionais, talvez, não tão convencionais para gente, para nossa idade. E isso é uma forma de incentivar a convivência também, né? Porque essa faixa etária, eu não digo assim, depois dos 60, conforme, né, muitos reclamam de solidão, de não ter a convivência com o outro. E isso é muito ruim para a pessoa, né? Eu conheço muita gente que ficou em torno da família, dos filhos crescerem e agora estão com os netos. E sentem essa dificuldade, as amizades são sempre vinculadas àquilo, aos grupos familiares. Não à independência de sair com os amigos para se divertir. Não tem a própria vida no final das contas. Sempre ligado à família. E eu acho que ter o grupo... isso incentiva, porque você está em grupo, né? Não está sozinho, aí você tem toda uma relação ali com as pessoas, você interage, convive, né? Troca informação e tudo,
E também tem a questão que minimiza essa sensação da insegurança, de você descer, chamar um carro de aplicativo Sozinha, ou um táxi para você sair, aí você já tem aquelas histórias todas. Hoje em dia, antes de você entrar no carro, você tem que conferir, né, do aplicativo se é a placa, aí você fala o coisa, e você ainda tem que pedir para o cara se virar para ver se é ele ou da foto, porque agora tem o tal do golpe, que o cara rouba o carro e vai para te sequestrar. Mas uma dica Então, é compartilhar a viagem pelo WhatsApp. Sim. Além do aplicativo, tem no WhatsApp, você compartilha o trajeto. Aí a amiguinha lá esperando. Que está chegando, vocês fazem isso. Pois é. Por isso que tem tanta gente que sai, que passeia. É interessante, porque de repente você vai, assiste uma peça, e depois pode ter um debate sobre a peça, né? Pode sair para um restaurante e conversar sobre a peça. Eu acho que tudo isso realmente é um projeto que vocês devem investir, porque isso vai ser muito útil. Porque empreender é isso, gente. É encontrar, identificar uma questão, um problema, não é? Buscar uma solução, muitas vezes uma solução inovadora, ou não, ou só fazer diferente alguma coisa, misturar ideias, e você já tem uma solução inovadora. E aplicar, que isso daí, gente, acho que vai ser muito bom. Eu dou a maior força. Obrigada. Né? Eu dou a maior força mesmo, que é uma ideia, assim, muito positiva. Porque isso vai mudar, com certeza, a vida da pessoa que for participar. Sim. Com certeza. E hoje a gente vive mais, né? A gente vive bem, com mais tempo, idade, por mais tempo. Então, dá para aproveitar. E aí essa coisa do fazer exercício, fazer não sei o quê, e se divertir. Curtir a vida, né? Aproveitar. Porque essa crise aí realmente é complicada, essa crise dos 50 para muita gente, né? Bom, e isso me levou, essa crise é interessante, porque me levou a escrever um livro. Eu li. Que vocês até receberam, né? A outra metade da vida. Que eu falo justamente sobre essa... Para você como você vai organizar essa fase de uma maneira produtiva, mas não é produtividade tóxica. A gente também conversou. Produtiva, assim, que a gente se sinta vivendo. Né? Vivendo, fazendo coisas sendo que tenham útil, sentido, né? que sejam úteis também para a sociedade de uma certa maneira, né? Levando em conta a realização pessoal, profissional, a saúde, o lazer, o desenvolvimento, ter uma atitude positiva em relação à vida, porque nada impede que a pessoa cuide dos netos. Por que não? Também eu acho que pode ser uma alegria, mas não faça disso. Só, né? Porque de repente está vivendo a vida da filha, né? Em função da vida da filha, né? Nós temos, você falou uma frase, nós temos que ser, devemos ser produtivas em assuntos que estejam em harmonia com os nossos valores. Exatamente isso. Não adianta ter um discurso e você não praticar e dar o exemplo daquele discurso. Exatamente. Tem que ter a ver com... Porque é o que a gente vai levar. Claro. Seja lá no DNA, para as futuras gerações. Sabe lá o mistério da vida, a gente não sabe. Mas é isso. E, bom... A gente está chegando no final desse papo. Ai, que pena, incrível. Foi tão rapidinho, né? Ela estava até tranquilinha. Falou gratinha. Tá vendo? É um papo, eu tava gente. nervosa. Olha, elas estão fazendo pela primeira vez um podcast. Quem assistiu o episódio anterior sabe que a pessoa até falou o que você está fazendo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? E elas estão aqui se desafiando. Andréia, né? Tímida, disse que é tímida, mas veio aqui e a gente conversou pra caramba. Vocês foram ótimas, um papo super animado aqui. Eu acho que vai ser inspirador para as pessoas que estão assistindo. Não sei se vocês querem se despedir, deixar alguma mensagem. Eu quero dizer que é importantíssimo na nossa idade a gente cuidar muito da saúde, porque isso vai possibilitar a gente, saúde física e mental, vai possibilitar você viver bem, porque, né, não adianta viver muito e viver mal. Eu acho que tem que viver bem, você tem que estar com saúde. Então, eu penso nisso, eu penso que o mais importante, principalmente depois dos 50, é priorizar a sua saúde, seja alimentação, seja exercícios físicos. E, no meu caso,
o rolê é para minha saúde mental. Faz total diferença na minha saúde mental eu manter essa rotina de diversão. E quero te agradecer também muito pelo espaço. Ai, Ela é adorei. malhadora. ai, que ótimo. Eu também tento manter minha rotina de exercícios físicos. E você, Flávia? É isso mesmo, manter a saúde física e mental para a gente viver a longevidade com independência. Que Autonomia. Que é autonomia. Isso é que eu acho que é uma preocupação e que a gente tem que pensar. Eu não sou a pessoa da malhação, eu sou a pessoa da dança. Quando eu paro de dançar, eu adoeço. Então, eu convido todo mundo a dançar, como se ninguém estivesse olhando. Tá em casa, liga o som e vai. Dança, se liberta. Dança, se liberta, sem coreografia, sem nada. Deixa o corpo levar, porque a dança cura. E o rolê cura, e o rolê une pessoas. A gente já conheceu um monte de gente Rolezeiras, no rolê. outras rolezeiras. Ai, que barato. Muito E aí legal. a gente se Então, conversa. existe, gente. Existe vida existe. depois dos 50. Existe o rolê depois dos 50. Também existe rolê depois dos 50. Ai, que Eu máximo. acho. Muito bom E seguir mesmo, os gente. valores. Obrigada. Eu que agradeço, adorei Eu demais. adorei Foi também. muito Se deixar, eu bom. fico o dia inteiro aqui falando, entendeu? Tem que me podar. Ai, gente, olha, antes de terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Clube Empreendedor Brasil por esse estúdio maravilhoso aqui no centro do Rio, onde eu estou gravando esse podcast, que outras pessoas que quiserem podem vir gravar aqui também. É um espaço muito agradável, com uma equipe técnica excelente e com os equipamentos também maravilhosos. Então, muito obrigada, Clube Empreendedor Brasil. E a vocês que gostaram, por favor, curtam e compartilhem esse episódio com outras pessoas que precisem se tornar rolezeiras pelo mundo aí, pelo Rio de Janeiro Seguir o e Insta, outros né? lugares. Seguir o Insta no rolê antes que... No tem ponto. Mulheres Sábias E o também. Mulheres Sábias, que nós falamos também aqui. Então, são 2 Instas das meninas. No ponto, rolê ponto, antes ponto, que... E o Mulheres Sábias é Tudo junto. No rolê antes que tem sempre um ponto pontinho. entre cada palavra. E o @Carla tá? Olha, muito obrigada, Flávia, muito obrigada, Nós que Andréia, agradecemos, foi adorei. ótimo, foi inspirador. Espero que vocês busquem se divertir mais, tá? Agora, vocês que estão assistindo. E muito obrigada pela sua companhia até o final desse episódio. Até o próximo.